É isso aí, estou na área de novo, continuando aí com a nossa super aula de prescrição e decadência. Matamos do artigo 197 até o 200, né, que você já sabe que ali estão as causas de suspensão e de impedimento do prazo prescricional. E agora vamos dar prosseguimento aqui no artigo 201 do nosso Código Civil. Vamos nessa, ó. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, essa suspensão só será aproveitada pelos outros se a obrigação for indivisível. Por exemplo, olha o que eu coloquei aqui. Ó. Tá? Imagine que eu tenho B e C como dois credores solidários. E A é um devedor que deve um cavalo para B e para C. Eu vou tratar aqui de duas hipóteses. A primeira hipótese é a do cavalo. A segunda seria se A devesse um valor de 10 mil reais. Mas eu vou tratar... Desculpa. Garganta tá ruim, como eu disse. Vou tratar aqui inicialmente da primeira. Olha lá. Eu vou ter, no caso do cavalo, uma obrigação indivisível, gente. E nesse caso, imagina o seguinte, que B é um credor que ficou ausente do país a serviço da União. Então, em razão dessa causa aqui, ó, o prazo prescricional ele não corre, tá? O prazo prescricional não corre. Vai haver aí uma hipótese de suspensão se o prazo já tiver começado ou de impedimento se o prazo ainda não tiver começado. Suponha que ele fique ausente do país a serviço da União durante o período aí de 6 meses, tá? O que vai acontecer? Em se tratando de uma obrigação indivisível, o prazo prescricional que vai ficar parado enquanto B estiver fora, também vai ficar parado para C. Então, em se tratando da obrigação indivisível, não vai correr o prazo prescricional nem contra B e nem contra C. Significa o seguinte, ó. O direito foi violado. Começou a correr o prazo prescricional. Eles ficaram lá um período de tempo. Eles não, né? B ficou um período de tempo a serviço da União fora do país. O prazo ficou parado nesse período e continuou a correr quando ele voltou. Esta suspensão aqui, ó, ela favorece tanto B como C. Beleza, gente? Por quê? Porque nesse caso a obrigação é indivisível. Não dá para cortar o cavalo no meio e ocorrer a prescrição de uma metade 6 meses antes da outra. Tá? É diferente de quando a obrigação ela é divisível. Olha só. Quando a obrigação ela é divisível, no segundo caso que nós estamos vendo aqui, né? No segundo caso, obrigação divisível. O prazo prescricional não vai correr, mas somente para B. Ou seja, é como se nós fizéssemos duas linhas do tempo. Uma para B e uma para C. Ou seja, o direito foi violado, começou a contar aqui o prazo prescricional 1, 2. B ficou fora durante 6 meses. O prazo para ele ficou parado e depois o prazo volta a contar de onde parou. Isso para
B. Em se tratando de C, o prazo, ele vai continuar de onde parou. Ou melhor, ele não vai parar, desculpa, ele não vai parar. Tá? Esta suspensão aqui não será aproveitada por C. O que significa? Significa que haverá uma diferença aqui de 6 meses. Tá? Uma diferença aqui de 6 meses em relação a B e C no que tange à prescrição da dívida. Ou seja, em se tratando de credores solidários, a suspensão do prazo prescricional em favor de um só será aproveitada pelo outro se a obrigação for indivisível. Beleza, gente? É isso que diz o artigo 201 do nosso Código Civil. Agora, artigo 202. Ele trata da interrupção do prazo prescricional. Esta interrupção, você já sabe, ela faz com que o prazo volte para o início e ela somente poderá ocorrer uma vez. Ou seja, o prazo, se for interrompido numa segunda vez, ele não vai zerar, tá? Ele somente zera uma vez. Só uma vez. Declare quais são as causas de interrupção do prazo prescricional. São todas essas aqui, que estão nos incisos do artigo 202. Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual. E pelo protesto, nas condições do inciso antecedente. Tá bom? Pelo protesto cambial, em se tratando aí de título de crédito. Apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Esses são os 6 incisos aqui que representam causas de interrupção do prazo prescricional. E aí, veja o seguinte: quem que promove, que estimula o juiz a fazer a citação? Quem é o interessado que o juiz cite o devedor? É quem? É o credor. Quem que dá origem ao protesto também é o credor. Quem que apresenta o título de crédito em juízo? É o credor. Quem inicia um ato judicial que constitua em mora o devedor? Quem cobra do devedor dizendo que ele está em mora? O credor. Ou seja, nesses 5 incisos aqui, gente, no 1, 2, 3, 4 e 5, nós temos atos relacionados, tá, a condutas do credor. Por último, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do credor pelo devedor. Aqui, na última, é que nós temos um ato do devedor. Se ele, por exemplo, fizer o pagamento de uma parte, ou se ele confessar a dívida, esses atos representam a interrupção da prescrição. E como diz o parágrafo único, a prescrição interrompida, ela recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Por isso que o prazo zera, ele recomeça. Tá bom?
Belezinha? Olha só, eu coloquei aqui que é importante você saber que existem ainda outras causas de interrupção da prescrição previstas em leis especiais, tá? Então dá uma lida nesse pedaço aqui com calma. Isso não costuma ser cobrado em provas da área fiscal e de tribunais de contas. Eu coloquei aqui mais por precaução, mas é legal você dar uma lida nessa parte aqui da arbitragem, tá? Fazendo um esqueminha. Eu coloquei esse esqueminha com relação às causas de interrupção da prescrição. Lembrando que a causa 1, A2, A3, A4 e A5, da 1 até a 5 nós temos... Ih, faltou. Faltou a garganta. Beleza? Da 1 até a 5 nós temos atos do credor. E na 6, ato do devedor, conforme está escrito aqui. E aí você pensa, de Claire, a banca gosta de cobrar uma causa suspensiva ou impeditiva e dizer que ela é interruptiva ou vice-versa? Sim. Por isso, você tem que saber identificar quando que a causa é interruptiva e quando que ela é suspensiva / impeditiva. Olha o macetinho aqui, ó. Nos artigos 197 e 198, nós temos situações relacionadas a uma pessoa. Exemplo, pais e filhos, cônjuge, tutor, curador, ausente do país, são situações pessoais, tá? O artigo 199 não tem jeito, é o da actio nata. É aquele em que tem que surgir ainda a pretensão da condição suspensiva, né, não estando ainda vencido o prazo e pendente ação de evicção. Esses dois aqui são causas suspensivas e impeditivas. E no artigo 202, que trata das causas interruptivas, nós temos atos praticados pelo credor e apenas um ato praticado pelo devedor. Então, fazendo uma lista resumida aí das causas que alteram o curso do prazo prescricional, nós temos isso aqui, ó. Tá? Situações pessoais, pendência de condição suspensiva, não vencimento do prazo e pendência de ação de evicção. Ou então, atos praticados pelo credor, reconhecimento do direito pelo devedor e instituição de arbitragem, que está em lei especial, não está nem no Código Civil. Pessoal, dando sequência, vem o artigo 203, dizendo que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado, tá? Obviamente que há necessidade aí de ter um interesse legítimo, mas não precisa ser necessariamente o titular do direito. Pode ser um terceiro com legítimo interesse. Exemplo, um herdeiro, né, do titular do direito, o fiador do devedor e por aí vai. O artigo 204 nos diz o seguinte: a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor não prejudica aos demais. Então, nós percebemos que, em regra, a interrupção da prescrição ela é pessoal, é individual, ou seja, se ocorre em favor de um credor, ela não aproveita aos demais. Entretanto, aqui, ó, nos parágrafos do artigo 204, nós temos exceções a essa regra, em que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário que envolve os demais. Em se tratando de solidariedade, de obrigação solidária, a interrupção ela deixa de ser pessoal, individual, que é a regra. Tá? Parágrafo 2º.
A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica aos outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigações e direitos indivisíveis. E aí a gente percebe aqui o seguinte, ó. Quanto aos herdeiros do devedor solidário, a interrupção da prescrição somente irá prejudicar os demais quando a obrigação for indivisível. Basta pensar ali no caso do cavalo, que não dá para cortar o cavalo no meio. Tá? E por último, como a fiança é um acessório do principal, se houver a interrupção produzida contra o principal devedor, obviamente que essa interrupção também vai alcançar o fiador, prejudicando. Nós temos aqui uma máxima que nós vamos falar muito sobre ela ainda, de que o acessório segue o principal. Beleza, gente? Continuando. No ponto importante, nós temos justamente o que eu falei para vocês. Como regra, a interrupção da prescrição ela é incomunicável e, por isso, não beneficia os outros credores nem prejudica os demais devedores. As exceções estão listadas nos parágrafos do artigo 204 do Código Civil e representam situações de solidariedade entre os credores ou devedores e também situações em que o objeto da prestação é o quê, gente? Indivisível. Beleza? Com isso, nós matamos aí essa parte e já entramos no item 3.2 falando dos prazos prescricionais. Olha só, você viu comigo que a decadência ela pode ser legal ou convencional, mas a prescrição não. O prazo prescricional não pode ser alterado por acordo das partes. Ele está sempre previsto em lei. E aí, o Código Civil de 1916, ele facilitou bastante a nossa vida. Ou melhor, o de 2002 facilitou bastante a nossa vida em comparação com o de 1916. Pois o Código Civil de 2002, ele concentrou os prazos prescricionais em 2 artigos, que são o 205 e o 206. Tá? Claire, o que eu tenho que saber então? Você tem que saber o seguinte, ó. Como regra, nós temos o artigo 205 do Código Civil, dizendo que o prazo prescricional é de 10 anos, a não ser que a lei tenha fixado um prazo menor. Então, a lei ela também fixou no Código Civil o prazo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos e de 5 anos. Tá? Nós temos aí prazos previstos sempre em anos. Basicamente, você tem que entender que a regra 10 anos, desde que não haja previsão expressa. Havendo previsão expressa, usa, obviamente, essa previsão, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. E aí começa o artigo 206, dizendo: prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, a pretensão do segurado contra o segurador. Tá vendo? A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros, papapá. Então, 1 ano tem um monte de casos aqui. Tá? Esses que estão marcados em negrito são os que mais costumam ser cobrados em prova. De 2 anos, só tem um caso. Ó. A pretensão para haver prestação alimentar a partir da data em que se vencer. Então, só tem um caso, que é o de prestação alimentar. Tem que decorar esse prazo aqui de 2 anos. 3 anos. Nós temos várias hipóteses em que o prazo prescricional prescreve em 3 anos, relativas a aluguéis, né? Receber rendas temporárias ou vitalícias, ressarcimento de enriquecimento sem causa, reparação civil, bati no carro de alguém,
Ó, tenho quanto tempo para pedir uma indenização? 3 anos. Não paguei o aluguel, tem quanto tempo para cobrar o aluguel? 3 anos. Tá? Tudo isso está aqui. E continua, tem mais um monte aí para você. Em 4 anos só tem um caso, que é a pretensão relativa à tutela a contar da aprovação das contas. Então, para cobrar do tutor o que ele fez com a administração dos bens do tutelado, prazo aí de 4 anos. E o último, de 5 anos, nós temos aqui também diversas situações, dentre elas a dos profissionais liberais. Ó. E aqui é que dá o exemplo do dentista que eu coloquei para você no início da aula, lembra? O dentista, ele cobra, tem o tempo de 5 anos para cobrar o valor da consulta que não foi paga, já que ele é um profissional liberal. Agora, ó, não é comum a banca CESP cobrar do candidato a decoreba desses prazos prescricionais. Mas eu já vi FCC, FGV, VUNESP, dentre outras, cobrando o conhecimento desses prazos prescricionais. Diclé, então, monta aí uma tabelinha com os principais prazos para mim. Monto, claro, tá aqui, ó. Com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos e com 5 anos, tá? Essa tabelinha traz os principais prazos prescricionais em que você vai ter que decorar. Beleza, gente? Tranquilo? Dando prosseguimento, eu vou falar agora dos prazos decadenciais. Esses, ó, não estão concentrados, eles estão espalhados pelo Código Civil. E aqui eu listei os principais para você, tá? 3 anos, 3 anos, 4 anos, tá vendo? 30 dias. O prazo decadencial pode estar em dia, em ano, em mês, tanto faz. O prescricional do Código Civil não, é que vai estar sempre em anos, tá? Então, esses são alguns alguns, tá? Não são todos não, são alguns prazos decadenciais para você ver a diferença. E aí, falando sobre a decadência, olha o que diz o artigo 207 do Código Civil. Salvo exposição em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Aquelas regras lá do artigo 197, 198, 199, 200 e 202, elas não se aplicam à decadência, exceto a do 198, inciso 1º. Essa aqui, do 198, inciso 1º, ela trata dos absolutamente incapazes. Tá? Então, tanto o prazo prescricional como o prazo decadencial, eles não correm contra o absolutamente incapaz. E a regra do artigo 195, que regra é essa, Claire? Essa aqui, ó. A do artigo 195 é essa aqui. Tá? Se, por inércia do assistente, também, ao invés de dar causa à prescrição, for dado causa à decadência, também será possível propor uma ação regressiva contra o assistente do relativamente capaz ou contra o representante no caso da pessoa jurídica. Ou seja, o artigo 195 ele se aplica tanto à prescrição como à decadência. Beleza, gente? Finalizando aqui a nossa aula, parte teórica pelo menos, nós temos no item 3.4 algumas pretensões que são imprescritíveis. Apesar da prescrição ser a regra, existem determinadas ações que são imprescritíveis, tais como direitos da personalidade,
né? Ações relacionadas ao estado da pessoa, a bens públicos, ao direito de família, no que concerne aí a pensão alimentícia, as nulidades absolutas, por envolverem questões de ordem pública, não prescrevem. Então fique ligado, porque sempre a banca vai colocar uma situação que é imprescritível, perguntando se tem prazo prescricional, e você vai dizer que não. Tranquilo? Agora vamos fazer aqui alguns exercícios para você ver como que o assunto cai na prova. Olha que legal. Olha só. Vamos ver aqui, ó, começando com essa questão 1. José doou o imóvel para Joana, sendo uma liberalidade pura e simples. Tivemos uma doação pura e simples. Tá? Então, passado alguns anos, a donatária caluniou o doador. E José pretende revogar essa doação e obter uma indenização por dano moral. É aí que quer saber. Revogar a doação e obter uma indenização. Estão sujeitos a quê? Gente, revogar a doação depende única e exclusivamente da vontade de José. É um direito potestativo e por isso está sujeito a um prazo decadencial. Então, revogar a doação é um direito potestativo, está sujeito a um prazo decadencial. Obter indenização não, depende de Joana pagar. É um direito subjetivo, vai estar sujeito a quê? A prescrição. Então, qual vai ser o gabarito aqui? Gabarito letra A, primeiro decadência e depois prescrição, respectivamente. Beleza, gente? É assim que cai? É assim que cai. Ó. Quer fazer mais uma? Deixa eu ver mais uma legal aqui pra gente. Ó. Questão 4. Está pedindo o que é incorreto. Letra A. O protesto cambial interrompe a prescrição. Interrupção esta que só pode ocorrer uma vez. Está certíssimo. Show de bola. Letra B. Não corre prescrição contra o ausente do país a serviço público da União. Também certíssimo. Letra C. As pessoas jurídicas têm ação contra seus representantes legais que devem causa prescrição a não alegarem oportunamente. É o 195, acabamos de ver. Tá certo? E a letra D diz que a suspensão da prescrição sempre aproveita aos outros. Sempre não. Somente se o objeto for indivisível, se a obrigação for indivisível. Aí sim, ó. Aí vai aproveitar. E por último, a interrupção da prescrição produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Sim, porque a fiança é acessório e o acessório segue o principal. Gabarito, letra D de dado. É a única que está errada aí. Beleza, gente? Olha, legal, Dicler. Vamos fazer um do CESP? Vamos fazer um do CESP, rapidamente, só para você ver como cai. Olha lá, ó. Cadê aqui do CESP? Beleza. Olha só, fazer aqui do TCU de 2015, ó. A decadência extingue o direito subjetivo patrimonial na 2. Não, o que extingue o direito subjetivo é a prescrição. A decadência... Desculpa, gente. Inverti tudo aqui. A decadência extingue o direito, sim, mas não subjetivo, e sim o potestativo. Tá errado. Quase que eu erro, tá vendo? Quase que o professor erra. Você tava aí doido para eu errar, né? 3. A prescrição serve a um só tempo para extinguir situações jurídicas e consolidar relações
que se prolonguem no tempo. Essa questão aqui 3, ó, se eu não me engano, o gabarito foi certo. Cadê? Se eu não me engano, o gabarito daquela banca foi certo. Mas eu discordo da banca, tá? Sabe por quê? Porque a prescrição, ela não extingue o direito. O CESP deu como gabarito certo, mas a prescrição, ela extingue a segurança de uma situação jurídica, pois a relação continua existindo sem que o credor possa fazer valer o direito. Então, eu não digo que a prescrição ela não extingue a relação jurídica, mas a banca deu esse gabarito aqui como certo. Beleza, gente? Mais uma? Deixa eu ver mais uma aqui pra gente. Papá, papá, papá. Deixa eu ver uma legal pra gente fechar. Olha só. Mais uma do TCU, só que antiga. As normas que estipulam os prazos prescricionais são dispositivas e, por isso, podem ser livremente alteradas. Claro que não, né? Está errado. O prazo prescricional tem que estar sempre previsto em lei. Um acordo entre as partes não pode alterar esse prazo. Está errada aí a questão 13. Então, seja qual for a banca do seu concurso, meu querido, minha querida, faça as questões que estão aqui propostas, tá? Todas elas estão devidamente comentadas lá, fundamentação, bonitinho. Não tem por que você não fazer as questões. Beleza? A nossa aula termina por aqui. Espero que você tenha gostado e eu te vejo numa próxima aula.